Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Capítulo 10. Nossa confissão. Muitas pessoas não recebem o que pedem em oração devido à falta de entendimento sobre confissão. Em Hebreus 3:1, o recebimento de Cristo em nossa vida é chamado de confissão. A palavra grega traduzida como confissão é a mesma que em outros textos é traduzida como professar. O que significa? Essa palavra grega em particular significa dizer a mesma coisa. Diz respeito a crer e dizer o que Deus declara sobre nosso pecado, nossas enfermidades e tudo o mais incluído na redenção. A confissão é uma afirmação de uma verdade bíblica que abraçamos. Confessar é simplesmente crer com o nosso coração e repetir com os lábios as declarações de Deus em relação a quem somos em Cristo. Em 1 Pedro 2,24, parte C, o Espírito Santo diz: pelas suas feridas fostes sarados. Devemos crer na mesma coisa e repeti-la. Quando afirmamos a palavra de Deus, Ele a cumpre. Jeremias 1,12. A confissão é a forma pela qual a fé se expressa. O sumo sacerdote da nossa confissão. Em Hebreus 3:1, somos instruídos a considerar a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como nosso sumo sacerdote, Jesus age em nosso favor, de acordo com as Escrituras. Paulo disse que pregava a palavra da fé. Se quanto à boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. A relação entre confissão e manifestação. Note que a confissão, dizer a mesma coisa que Deus diz, é pela fé, ou seja, crer e confessar, antes de experimentar os resultados. A confissão vem primeiro. Em seguida, Jesus, nosso sumo sacerdote, responde com o novo nascimento. A ordem dos fatores não é a salvação e depois a confissão, mas a confissão antes da salvação. Não existe salvação sem confissão. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus. Isso sempre coloca o poder de Deus em operação para cumprir sua promessa. O que devemos confessar? Atualmente, poucos cristãos reconhecem o lugar da confissão no plano de Deus para nos apropriarmos de suas bênçãos. Onde quer que a palavra confissão seja empregada, muitas pessoas instintivamente pensam em confissão de pecados, fraquezas e fracassos. Esse é somente o lado negativo dessa grande questão. Nossa confissão negativa de pecados foi apenas o primeiro passo para a confissão positiva para a salvação. Esta envolve o ato de crer com o coração e proferir tudo o que Deus nos ensina por meio de suas promessas. Fazemos confissão para a salvação inicialmente e depois em todas as suas formas sucessivas. Primeiro, na forma do novo nascimento. Posteriormente, na forma de todas as bênçãos prometidas a nós na palavra. O cristão deve agir em todas as fases da sua salvação de acordo com o que ele já conhece. Devemos crer com o coração e confessar com a boca, de acordo com a palavra da fé mencionada pelo apóstolo Paulo. Ele pregou todo o conselho de Deus, Atos 20 e 27. Pregou as riquezas incompreensíveis de Cristo, Efésios 3:8, parte C. Disse que não deixou de anunciar e ensinar publicamente nada daquilo que fosse útil, Atos 20 e 20. Tudo o que Jesus fez em seu sacrifício vicário é propriedade exclusiva dos indivíduos para quem ele se ofereceu. Assim, no decorrer de nossa vida cristã, Deus deseja que creiamos com o nosso coração e declaremos com os nossos lábios tudo aquilo que Ele diz que somos em Cristo. Não devemos ignorar ou negligenciar nossa condição em Cristo, pois ela é a base para os atos da fé que colocam o poder de Deus em operação, cumprindo Sua palavra em nós. Devemos confessar ou proferir no nosso coração: sou completo nele. Quando sabemos que Deus diz em Sua palavra que Ele é o Senhor que nos sara,
Devemos crer e confessar isso com os nossos lábios, e Cristo agirá como nosso sumo sacerdote para cumprir a palavra. Devemos confessar que o Calvário foi a proclamação da nossa independência em relação a tudo o que está fora da vontade divina. Devemos confessar que as nossas enfermidades foram levadas por Cristo e que fomos redimidos da maldição delas. Diga ao fraco: eu sou forte. Joel 3:10, parte B. Pois o Senhor é a nossa força. Nossa confissão inclui todas as verdades das Escrituras, tudo o que foi providenciado no sacrifício de Cristo, tudo o que o seu sumo sacerdócio nos garante, toda a vontade de Deus revelada. Devemos confessar que a nossa redenção é completa, o domínio de Satanás terminou, o Calvário nos libertou. Como os escravos, temos de crer que somos livres com base no que já foi feito para isso, e não com base em nossos sentimentos ou nas evidências experimentadas pelos sentidos. Remissão é apagar todos os elementos do velho homem. Somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Temos de confessar continuamente nossa redenção do domínio de Satanás. Certamente, não devemos dizer a outras pessoas que a nossa cura se manifestou totalmente antes que acontecesse. Deus não nos ordena isso. Contudo, você pode afirmar a quem lhe perguntar sobre isso: estou firmado na palavra de Deus. Confissão errada. Uma confissão negativa nos rebaixa. O que proferimos realmente nos controla. Se nossa confissão for negativa, ela nos aprisionará. No entanto, se ela for positiva, libertar-nos-á. Muitas pessoas estão sempre compartilhando fracassos e falta de fé. Invariavelmente, elas têm um histórico de confissões negativas. Confessar a falta de fé aumenta a dúvida. Todas as vezes que você confessa ter dúvidas e medo, confessa sua fé em Satanás e nega o poder e a graça de Deus. Quando você duvida, fica preso às suas palavras. Provérbios 6:2 declara: enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Quando duvidamos da palavra de Deus, é porque cremos em algo contrário a ela. A confissão errada expulsa o Pai e acolhe Satanás. Devemos recusar qualquer relação com as confissões erradas. Quando reconhecemos que jamais iremos mais longe do que as nossas confissões, estamos prontos para deixarmos-nos ser usados por Deus. As enfermidades ganham campo em nossa vida quando nos orientamos pelo que dizem os nossos sentidos. Os sentimentos e os sintomas não têm lugar na esfera da fé. Confessar uma enfermidade é como assinar o recibo de um pacote entregue por uma transportadora. Satanás, então, tem um recibo assinado por você, comprovando que aceitou a encomenda. Não aceite nada entregue pelo diabo. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 1 Pedro 4:11, parte A. Em Efésios 4:29, somos exortados a falar somente aquilo que promova a edificação e dê graça aos que a ouvem. Não devemos dar testemunho das obras do adversário, mas agir, falar e pensar pela fé. O Espírito Santo diz em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Salomão diz em Provérbios 23:7, parte A: como imaginou na sua alma, assim é. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, parte B, o apóstolo Paulo nos ensina: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Devemos destruir os conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus e dar lugar à palavra em nosso coração e em nossos lábios. É preciso ter a mente de Cristo. Jesus se lembra de quando carregou sobre si nossas enfermidades, e o Espírito Santo nos adverte: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades.
Salmo 103, 2, parte B e 3. As transformações físicas e espirituais operadas por Deus devem vir a nós por meio da renovação da nossa mente. Romanos 12, 1. Isso implica que apresentemos os nossos corpos, a sede ou o laboratório dos 5 sentidos, em sacrifício vivo, e sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um princípio espiritual que poucos cristãos conhecem. Somos governados pelas nossas confissões. Aquilo que confessamos com os nossos lábios realmente governa o nosso interior. Coloque seus lábios para trabalhar em seu favor. Não permita que eles destruam a eficácia da palavra de Deus em sua vida. Alguns fazem a confissão certa, mas negam-na no coração. Dizem, sim, a palavra é verdadeira. No entanto, no seu íntimo dizem, ela não se aplica à minha situação. A confissão dos lábios não tem valor se é repudiada no coração do homem.